Pode. Pode, né, João? Já está aí. Vanessa? Não? Pode ir, pode deixar. Já Pode ir. Senhoras e senhores, boa tarde, sejam todos bem-vindos. O Governo Municipal, por meio da Assessoria Geral de Controle e Orçamento, AGOC, vinculada à chefia de gabinete, no uso de suas atribuições legais, inicia a audiência pública Orçamento Uberaba 2023, proposta de lei de diretrizes orçamentárias em atendimento ao inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Complementar número 101 de 2000 e o parágrafo 11 do artigo 113 da Emenda à Lei Orgânica do Município de Uberaba, número 100 de 2021. Nesta oportunidade, disponibilizamos a apresentação referente a propostas de lei de diretrizes orçamentárias LDO de 2023, elaborada anualmente, com o objetivo de apontar as prioridades para o próximo ano. A lei orçamentária anual baseia-se no que foi estabelecido pelo Plano Plurianual, sendo o instrumento legal de planejamento do poder público estabelecidos pela Constituição Federal. Informamos que as pessoas que não fizeram suas perguntas através do site poderão procurar a recepção para esta finalidade. Neste momento, registramos e destacamos a presença do chefe de gabinete da Prefeitura de Uberaba, Caio Pezotto, da assessora especial de captação e parcerias, Érica Cunha, da secretária adjunta de saúde, Valdirene Rocha, do representante do presidente da Câmara Municipal de Uberaba, senhor Marcelo Pares, do secretário adjunto da Secretaria de Defesa Social, Claudinei Donizete. Registramos e agradecemos ainda a presença de todos que prestigiam esta audiência. O nosso muito obrigada. Neste momento, convidamos para dar as boas-vindas o assessor-geral de Orçamento e Controle do Governo Municipal, Jorge Macedo. Boa tarde a todos e a todas. É com muita honra, é com muita alegria que, em nome do governo, a gente dá mais um passo em relação às previsões orçamentárias que nós temos para o próximo exercício. A Lei de Diretrizes é uma das principais ferramentas justamente que faz o elo, que faz esse encontro das peças orçamentárias e que dita as normas para que a gente possa, acima de tudo, ter metas e objetivos a alcançar. É muito importante, agradeço já de antemão a participação de todos aqueles que tiveram as suas inscrições de forma online, aqueles que estão presentes aqui, porque muitos ainda não sabem a importância que é as nossas peças orçamentárias. Muitos ainda não sabem a importância que é de um bom planejamento para o próximo exercício. Então, de antemão, agradeço, boa tarde a todos e que possamos, acima de tudo, compreender o objetivo desse momento, dessa audiência. Agradecemos as palavras do assessor-geral de Orçamento e Controle do Governo Municipal, Jorge Macedo. Nosso muito obrigada. E, neste momento, convidamos para o uso da palavra o representante da Câmara Municipal de Uberaba, vereador Anderson Dois Irmãos, presidente da Comissão de Orçamento da Câmara Municipal de Uberaba. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecer à prefeita, juntamente com o Jorge, a Tassiana, pelo convite de poder participar dessa audiência pública,
que realmente é a lei de diretriz, né, para o ano de 2023. Me perco um pouquinho das palavras, mas é necessária essa audiência e que a gente possa fazer de forma a fazer com que a cidade seja direcionada e abençoada através de todos os orçamentos para o ano de 2023. Agradecemos as palavras do representante da Câmara Municipal de Uberaba, vereador Anderson Dois Irmãos. O nosso muito obrigada. E neste momento passamos a palavra à prefeita de Uberaba, Elisa Araújo. Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença. É um momento muito importante, não só para Uberaba, mas para esse governo. É a primeira vez que temos uma audiência pública da LDO. O ano passado a gente fez apenas a audiência pública da LOA, a composição orçamentária, e hoje a gente tem a oportunidade de abrir a participação para todos, né? Muitos da comunidade tiveram a oportunidade de participar e de sugerirem diretrizes para o ano de 2023. A participação da comunidade é muito importante, ainda que a gente perceba que é pequena. Então, aqui o meu recado para vocês e para todos que vocês possam influenciar que a participação da comunidade tem que estar ativa. Isso aqui, esse momento, como o primeiro da história, é um exemplo da participação, do governo aberto que a gente pretende fazer e que a gente vem fazendo desde o ano passado. Então, eu reforço aqui o trabalho da nossa AGOC, Assessoria de Orçamento, que é ligada ao gabinete, que, a partir da LDO, discutida com a comunidade, nós vamos poder fazer essa conexão com a LOA e, de forma bastante planejada, fazer aquilo que o povo precisa. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento à participação de todos que contribuíram e que vão contribuir aqui hoje, e ressalto que até o final deste mês nós vamos passar para a Câmara de Vereadores, aqui representada pelo Anderson Dois Irmãos, eu vi também aqui o Jamal, são os vereadores que vão validar a LDO lá na Câmara, e a gente conta com eles, até porque eles estão participando. Ressalto aqui também a presença do vereador Cabo Diego Fabiano, que acaba de chegar, contamos com a sua participação também. Então, muito obrigada a todos, tenhamos uma boa audiência pública e, mais uma vez, eu reforço que é juntos que nós vamos mudar essa história. O povo pediu a mudança, mas a mudança não é fácil. Ela precisa mudar a cultura, e a cultura de participar, ela é muito importante. Então, não adianta reclamar quem não participou. Então, deixo aqui o recadinho para que todos participem das audiências públicas promovidas por nós. Muito obrigada. Agradecemos as palavras da prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, nosso muito obrigada. E para darmos início à apresentação referente à proposta de lei de diretrizes orçamentárias LDO 2023, convidamos o assessor-geral de Orçamento e Controle do Governo Municipal, Jorge Macedo. Então, quando a gente fala em planejamento público, quando a gente fala da participação popular, o que a gente vem objetivar é justamente isso, trazer com que a administração pública possa, da melhor forma possível, levar serviços para a comunidade. Então, a gente ainda, como a prefeita falou, a gente tem essa carência das pessoas mais próximas da gente. Então, a gente ainda busca as questões online, por isso que a gente abriu para que as participações fossem online, as participações presenciais, agora a gente já está podendo, tendo em vista a situação da nossa situação sanitária, né, colocar dessa forma. Então, a gente tem condições de buscar esse novo modelo.
Planejamento é instrumento utilizado para o quê? Para alcançar resultados. Então, nós temos como o quê? Especificar gastos e investimentos priorizados. Então, esse é o nosso principal objetivo aqui. Quando a gente fala de diretrizes, é saber como, onde que os recursos serão aplicados. Então, nós trabalhamos muito com algumas pequenas letrinhas, PPA, LDO, LOA, e às vezes essas letrinhas elas não são compreendidas na sua essência. Plano plurianual. O que é o plano plurianual? O trabalho que, em conjunto com a Câmara, nós fizemos o ano passado, que é planejar o Uberaba para 4 anos, que é fazer um planejamento para que, nos próximos 4 anos, o município pudesse crescer, desenvolver e fazer as aplicações públicas. E a lei de diretrizes? O que a lei de diretrizes vem trazer? Ela vem fazer, olha, isso aqui é prioridade. Você tem que cumprir isso. A melhor forma de você executar é essa. E o que nós temos logo após isso? A lei orçamentária. A lei orçamentária em si é justamente estimar a receita e fixar a despesa. É dar números e de deixar de forma concreta aquilo que foi colocado nas peças anteriores. Então, quando a gente fala ainda de questões orçamentárias, a gente pensa naquele monte de números. E, realmente, uma dotação orçamentária é um monte de números. Mas um monte de números que, para nós e para aqueles que nos fiscalizam, tem uma série histórica, tem uma informação, tem o que, como e onde o recurso está sendo gasto. O município estabelece metas, responsabilidade fiscal, e a LDO orienta a elaboração do orçamento. Com base em quê? Qual que é a base da LDO? Qual que é a base da nossa previsão orçamentária? É aquilo que nós temos na cabeça? É aquilo que nós achamos que vai acontecer? Não. O orçamento, a questão de receitas e despesa, ela é baseada numa série histórica. E por isso que nós trabalhamos normalmente com 2, 3 anos e projetamos 2, 3 anos para frente. Para quê? Para que a gente possa ter resultados efetivos, planejamento robusto e efetivo. O que efetivamente a Lei de Diretrizes Orçamentárias traz para nós? Controle das metas de arrecadação. Olha, nós temos que cumprir metas. E esse cumprimento de metas vem dessa base histórica. Limitação de empenho. Espera aí, nós temos limites para gastar? Temos. Podemos gastar mais do que nós recebemos? O orçamento público não é diferente do nosso orçamento familiar. Gastamos aquilo que temos. Só que na administração pública, ele tem outras situações que, por exemplo, por conta da Emenda Constitucional 109 de 2021, o município ele tem que reservar 5% da receita corrente. Ele não pode gastar. Por que ele não pode gastar? Por qual o objetivo dessa emenda? Fazer com que o município, o Estado e a União se restabeleça novamente economicamente após a pandemia que vivemos. Então, naquele momento em que o governo federal dispôs de vários recursos, agora é o momento de quê? Dos municípios fazerem economia e a União, novamente, o Brasil, começar a ter superávit. E as condições de contratação dessas despesas? Como contratação de despesas? A nossa LDO tem que falar, olha, você irá firmar parcerias da seguinte forma, você deverá observar e atender seguintes legislações. Então, ela é a meta, ela é o nosso objetivo. A Lei de Diretrizes ela ainda compatibiliza as ações do PPA e da LOA, cria os parâmetros para a previsão da receita, as condições para a renúncia de receita. O município pode fazer renúncia de receita? Pode, desde que cumpra várias condições. Fala da reserva de contingência, da programação financeira, das despesas de caráter obrigatória. Então, isso aí são elementos básicos
e premissas que não podem faltar da lei de diretrizes. E a lei de diretrizes, ela não é elaborada por um grupo de pessoas. A lei de diretrizes, como todas as peças orçamentárias, ela é elaborada por um conjunto de pessoas, por um conjunto de secretarias que fazem essa avaliação, que fazem com que possa o município ter condições de visualizar o seu todo, e diante desse seu todo, nós podemos quantificar e dar números a isso. Compatibilizar o PPA-LDO, referente às suas ações, às suas metas e à alocação de dotações. Aqui nós temos o exemplo prático, simples, básico de uma dotação orçamentária. Ela é constituída por quê? Como nós falamos no PPA, o orçamento ele é constituído de programas e ações. Ações são projetos e atividades. Projetos são aquilo que tem começo, meio e fim. Construção de uma escola é um projeto. Manutenção daquela escola é uma atividade. Então, nós temos que sempre lembrar que todas as ações do município, elas são pautadas em prestar o serviço com qualidade. Mediante o quê? Mediante conhecimento e disponibilização desses recursos que nós temos. Cumprimento dos limites constitucionais, saúde e educação. Nós temos princípios básicos que nós temos que cumprir. 25% no mínimo para a educação, 15% no mínimo para a saúde. Estabelece os critérios de vinculação referente ao Fundeb, estabelece o superávit da receita corrente líquida. E como eu falei de recursos, a gente fala assim, os recursos são ilimitados no município? Não. Os recursos são finitos no município. Os recursos são finitos no Estado. Os recursos são finitos na União. Só que ainda, grande parte daquilo que é arrecadado no Brasil, que existe uma diferença entre arrecadação e receita. Nem tudo que é arrecadado de impostos e tributos chega diretamente no município. O município não tem toda a receita. Grande parte, grande volume da receita vai para a União e vai para o Estado. E volta para o município através de novos programas, de novas ações, através de emendas parlamentares. Então, como pouca parte desse recurso fica no município, é necessário que a gente faça uma distribuição de fontes. O que é fonte? Origem. Da onde que vem? Para que veio? Como que eu posso gastar? Então, hoje, nós temos muito hábito ou conhecimento de falar da fonte 100. Todo mundo conhece a fonte 100. A fonte 100 do município. Só que a fonte 100 era desdobrada em várias outras fontes. Porque nós temos recursos que vêm para a manutenção da educação, nós temos recursos que vêm referente à saúde, ao Fundo Nacional de Assistência Social, nós temos receitas de convênio de operação de crédito. E por que disso? Para que nós possamos separar como, onde gastar esse recurso. Aí onde nós começamos a ter também aquelas limitações. Se o município recebe um recurso referente ao Fundeb, que é para a aplicação direta no profissional e no aluno da educação, eu posso pegar esse recurso e transferir para a saúde, comprar medicamento? Será que eu posso pegar os recursos que vieram para a prestação de serviço do SUS e transferir para a Secretaria de Administração, pagar a folha de pagamento do servidor? E por aí vai. Então, foi criada as fontes de recursos que dá destinação e transparência de como esses será executado na sua
na sua totalidade de preferência. E qual que é a base nossa? Nossa base é criamos aqui no município essa codificação, criamos aqui no município, acho que esses números são interessantes para nós. Não, nós não criamos isso. Toda a estrutura de uma dotação orçamentária, a exceto da unidade orçamentária, que é a secretaria e o departamento, o programa em ação, todos os demais números, todas as demais codificações, são através de tabelas, portarias da União, são tabelas e portarias, principalmente do Tribunal de Contas do Estado de Minas, que para esse ano, ele já traz uma surpresa para nós, que trabalhamos com planejamento. Até então, o governo federal tinha uma estrutura de fonte de recurso, o Tribunal de Contas tinha outra. E agora, por uma questão de unificação e de consolidação de informações, agora passamos a ter uma única codificação, tanto federal quanto estadual. Então, de uma forma preliminar, hoje o que nós conhecemos como fonte 100, que é a descrição de 1 para exercício corrente, 00 para recursos ordinários, para o ano que vem nós teremos a seguinte codificação: 1.500 e mais 4 dígitos iniciais que o Tribunal de Contas vai disponibilizar. Então, se para nós que já temos o hábito de falar de orçamento, que para nós que já temos o hábito de codificar esses números, já vai ser um trabalho, então, por isso a necessidade de toda a sociedade, de todos aqueles que exercem essa situação de fiscalização, de conhecimento, aqueles que querem engajar, nós temos que aprender um pouco mais. Isso aqui é um pequeno exemplo das mudanças que nós temos que atender. Então, a administração pública, como em todo lugar, ela vive de mudanças. E eu falo o seguinte, junto com a equipe da assessoria, até que, enfim, essas informações chegou para nós de forma antecipada. Porque, normalmente, isso aqui é feito em outubro, quando o orçamento já está sendo encaminhado para o Legislativo. Dessa vez, pelo menos, não. Não fomos pegos tão de surpresa. Neste momento, convidamos para sua apresentação a representante da Secretaria de Fazenda, Elmira Fuzinaga Pereira. Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouco sobre os anexos de demonstrações fiscais, a importância deles na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO. Primeiramente, é um cumprimento de uma exigência legal, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000. No anexo de metas fiscais, eles são as informações consolidadas dos órgãos, de todos os órgãos da administração direta e da administração indireta. O cumprimento das metas, né, que são estabelecidas na LDO, podem ser acompanhadas nas audiências que fazemos quadrimestralmente, a Secretaria de Fazenda, e também na publicação do REL, que é o Relatório de Execução Orçamentária, que é feito bimestralmente, e o relatório de gestão fiscal, que é feito quadrimestralmente. Ele é elaborado também com base no MDF, no Manual de Demonstrativos Fiscais da STN, no qual estamos na 12ª edição. Ele estabelece o planejamento das ações para o exercício subsequente.
ele demonstra a conexão dos programas que estão no PPA e do orçamento. Então, ele liga o programa que estão no PPA com o orçamento que está na LOA. O primeiro ali, dos riscos fiscais, o doutor Guilherme vai falar, o anexo de metas fiscais. O anexo de metas fiscais, nele a gente demonstra a projeção da receita, da despesa, apuramos o resultado primário, que é a diferença, né, das receitas primárias e despesas, receitas e menos despesas primárias, que é o que o governo tem para pagar a sua dívida num curto prazo. O seu objetivo, na verdade, o objetivo de todos os demonstrativos fiscais é dar transparência para o governo, né, no demonstrativo das metas mesmo, para ver o que o governo atingiu das suas metas. E também de orientar a elaboração da LOA. Então, o seu objetivo maior é esse. Na avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, nele a gente compara o que foi previsto no exercício anterior, que foi fechado, no caso, nós estamos elaborando a LDO de 2023, mas nosso último exercício fechado em 2020, com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Nesses são feitas comparações. Temos os 3 exercícios anteriores, que seria 19, 20, 21 e 22, e os 3 exercícios depois, que é o 23, 24 e 25. A importância desse anexo é permitir uma análise temporal mesmo, a linha do tempo, de tudo que foi feito, a base histórica, né? O que foi feito em todos os anos e a sua comparação do que vai ser executado. O anexo da evolução do patrimônio líquido do exercício. Nesse anexo é demonstrado o patrimônio líquido, né, a demonstração do patrimônio líquido dos 3 exercícios anteriores à edição da LDO, que nesse caso é o 2023. Né? A sua importância é verificar o equilíbrio, né, da variação ativa e passiva, que contribui para o aumento ou a diminuição da situação patrimonial da prefeitura. Aí temos agora, isso aí é do ano passado. Do ano passado foi feita a meta de arrecadação para o ano passado, que está na LOA, que foi de 1.590 bilhão, né, vou falar números inteiros. A receita arrecadada do ano passado, 2021, foi 1.621, ou seja, nós superamos a meta, né? Nós ultrapassamos a meta, então a nossa gestão das receitas foi boa, foi satisfatória, pois nós tivemos uma diferença aí de mais de 31. Aqui é o que eu falei, aqui a avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Esse anexo já é o de 2023, é o que vai compor a LOA de 2023. Foi previsto em 2021, da receita total, receita primária. Aí tem a diferença da receita primária com a despesa primária, que é o resultado primário. A meta é 1.721 e nós, no caso, liquidamos a menor, 1.266, que demonstra aqui uma economia. Então, a nossa receita foi maior do que a nossa despesa em 2021. Então, tivemos um superávit. Agora, aqui feito, né, do ano passado, o relatório resumido aqui da execução orçamentária, que é o que passamos na audiência pública, realizada em fevereiro, referente ao terceiro quadrimestre. A receita total, que é a receita corrente, a receita de capital, que aqui demonstra também que nós realizamos mais do que o objetivos. O objetivo maior desse demonstrativo é assegurar a transparência de como o ente usou o recurso de alienação de ativos.
pois é vedado usar o recurso de alienação de ativos para cobrir despesa corrente. Então, esse é o modo, né, que temos para assegurar que usamos o recurso de alienação de ativos de forma correta. O anexo de margem da expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Ele assegura também que não haverá uma criação de despesa permanente maior do que a receita pode suportar. Então, ele assegura isso, que não vamos ter uma despesa maior do que a nossa receita possa comportar. O anexo de renúncia fiscal, o que é a renúncia fiscal? Temos a anistia, remissão, subsídios, concessão de isenções. Nesse anexo de renúncia, vai o que impacta na receita. O que vai impactar na receita? Essas renúncias concedidas. Bom, eu acho que é isso, a minha parte. Obrigada. Agradecemos a apresentação da representante da Secretaria de Fazenda, Elmira, o nosso muito obrigada. Registramos e agradecemos a presença do vereador Cabo Diego Fabiano, nosso muito obrigada, do vereador Túlio Micheli, da presidente da FET, Sônia Manzan, do presidente do PROCON, Anderson Romero, do presidente da Fundação Cultural de Uberaba, Cássio Facuri, da secretária adjunta de Educação, Cristiana Borges Magalhães Gomes, da secretária adjunta de Planejamento, Fúvia Maria Mendes, da controladora adjunta do município, Júnia Cecília Camargo, da controladora geral do município, Poliana Helena de Souza, da secretária de Educação, Sidneia Aparecida Zafalon. O nosso muito obrigada. E neste momento, convidamos para sua apresentação a representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Eli Foscarini. Boa tarde a todos. Estou aqui para falar sobre a Lei de Incentivos Fiscais, a Lei 13.152, de 2019. É uma lei que concede doação parcial ou total de terrenos nos distritos, bem como isenções de IPTU, ISSQN e de ITBI. Esta é uma lei onde, na lei LDO, ela tem as renúncias de receitas. Mas essa lei é muito importante para o município, porque ela atrai novos investimentos, bem como também ajuda os empresários locais a conseguirem crescer. Boa tarde a todos. Eu vim aqui para falar do anexo dos riscos fiscais, que é uma previsão legal também, presente na Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 3º, parágrafo 4º, que ele diz basicamente: a Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. E o que vem a ser esse anexo? Ele é um relatório que ele elenca os riscos das ocorrências além de elencar, ele identifica e estima os riscos fiscais, informa as opções estratégicas a serem tomadas pelo governo para o enfrentamento desses riscos. E eles podem comprometer o alcance dos resultados das metas estabelecidas na LDO. Por isso é importante ter essa análise prévia para a inclusão para a sua devida inclusão nesse anexo. Uma das condições para que se classifiquem como um risco fiscal
que ele não possa ser evitado pelo governo. E por isso faz com que ele seja um risco. Alguns de exemplos desses riscos são alterações legislativas que possam impactar financeiramente o município, decisões judiciais desfavoráveis, precatórios. São vários desses fatores que podem causar uma repercussão financeira no município que vai impactar numa meta que havia sido previamente estabelecida. Com relação aos riscos, é basicamente isso. Agradecemos a apresentação do Procurador-Geral Adjunto, Dr. Guilherme, nosso muito obrigada, e convidamos para a sua apresentação o presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais, IPSERV, Márcio Barros. Boa tarde. Bom, a minha fala é relacionada à projeção atuarial do regime próprio de previdência dos servidores. Só que antes da gente falar sobre essa avaliação, acho que é muito importante nós entendermos primeiro o que se faz numa avaliação atuarial. Qual que é o tipo de estudo? O que a avaliação estuda? O que ela projeta, na verdade? Então, nós temos essa avaliação baseada no plano de benefícios. Só que antes de falarmos do plano de benefícios, nós temos também que ter uma compreensão sobre os regimes, né? Quem que oferece o plano de benefício? Então, na verdade, o sistema previdenciário brasileiro, ele é composto de 3 tipos de regimes. Tá? Primeiro, é o regime geral de previdência social. Depois nós temos o regime próprio de previdência social. E nós temos o regime de previdência complementar. O regime geral de previdência, o primeiro que falei, ele é administrado por uma unidade gestora. Essa unidade nós conhecemos muito bem, que é o INSS. No regime próprio de previdência social, que é o nosso assunto, ele é administrado pela unidade gestora, que nós chamamos de IPSERV, né, que é a unidade que faz a gestão do plano de benefícios dos servidores que possuem cargos efetivos no município de Uberaba. E o regime de previdência complementar é um outro tipo de regime que foi recentemente instituído no município de Uberaba e que ainda não tem uma unidade gestora contratada. Esse processo está em seleção. Mas o mais importante aqui, que é o nosso assunto, é falarmos do regime próprio de previdência social. Em através da Lei 190, no ano de 2000, o município de Uberaba instituiu o regime próprio de previdência social. Tá? Esse regime, qual que era o objetivo dele? Oferecer aos servidores titulares de cargo efetivo e mais aqueles outros ocupantes, né, de cargos do pessoal que foi admitido antes da Constituição, do pessoal estável, né? A doutora Poliana acabou de me lembrar aqui, isso mesmo. Então, o pessoal de cargos efetivos e também o pessoal estável, tá? Naquela ocasião. E aí, esse regime, qual que era o objetivo dele? Oferecer a esses servidores um plano de benefícios, tá? E isso aconteceu. E, juntamente, foi instituído uma autarquia, que é a nossa unidade gestora, que faz a gestão desses planos de benefício até hoje. Tá? Esse plano de benefício, né, ele foi administrado de uma certa forma.
Eu não sei precisar aqui o exercício, mas ele foi segregado em massas, tá? Portanto, hoje nós temos 2 planos de benefícios, que é o plano financeiro e o plano previdenciário. Mas essa segregação de massa, na verdade, o objetivo principal dessa segregação naquela ocasião foi manter o equilíbrio econômico atuarial dos planos, do plano, na verdade. Então, quando nós falamos de projeção atuarial do regime próprio de previdência social, nós estamos falando da avaliação desses planos. Essa avaliação ela acontece todo ano, tá? Obrigatoriamente, no mínimo uma vez por ano, o regime próprio de previdência social ele precisa fazer essa avaliação. Por que nós temos que fazer essa avaliação? Para que nós possamos verificar se os planos estão em equilíbrio. Esse é o objetivo. E essa avaliação, ela é feita normalmente por uma área, né, por um atuário, que é uma formação específica que se faz, né, de profissional que faz esse tipo de cálculo. Para se fazer esse cálculo, existe uma série de técnicas, né, na área atuária que é realizada. Essas técnicas, na verdade, ela envolve uma série de questões, como, por exemplo, cadastramento, né, o cadastro de todos os servidores do município, por exemplo, qual que é a composição patrimonial do regime, ou seja, né, o valor que já foi capitalizado e está sendo investido no município, isso entra no cálculo atuarial. E mais uma série de questões que são analisadas, né? Todos os servidores, por exemplo, todos os servidores que estão na ativa, todos os servidores que se aposentarão durante pelo menos 35 anos futuros. Isso para dizer para vocês o seguinte: quando nós falamos em avaliação atuarial, nós já temos que ter em mente que essa avaliação ela é de longo prazo. É para que a gente consiga enxergar no futuro qual que será a situação econômico-atuarial dos planos de benefício do regime próprio de previdência social. Esse é o objetivo. Tá? E aí a gente tem uma tarefa muito árdua, né, quando nós apresentamos os resultados desta avaliação. E quando a gente vai fazer a informação de que daqui 35 anos as receitas, né, que compõem, né, o plano de custeio, a fonte de custeio desses planos, e as despesas que fazem parte do custeio dos planos de benefícios, elas já não conseguem mais a fazer frente nessas despesas, aí a gente fica bastante preocupado, né? Todo mundo fala assim: poxa vida, será que o IPSEV está quebrando? A visão não é essa, tá, gente? Como eu disse aqui agora há pouco, esse é um estudo, é uma avaliação. Essa avaliação ela é feita através de projeção. São projeções matemáticas, né, que leva toda uma gama de informação para o futuro e traz isso para nós hoje, para que a gente possa ter uma visão, neste momento, de como que as coisas vão acontecer no futuro. Qual que é a parte boa? É que nós possamos hoje planejar, buscar alternativas para que essas informações, se elas não forem muito boas, né, por exemplo, se elas forem deficitárias nos planos, para que a gente consiga buscar alternativas de manter o equilíbrio. A avaliação atuarial, na verdade, é uma forma de buscar o equilíbrio econômico e financeiro desses planos. Tá? Então, para dizer para vocês, né, sempre que vocês ouvirem falar em cálculo atuarial, avaliação atuarial ou um estudo atuarial, nós já temos que ter em mente que é uma projeção futura, de longo prazo. Tá? Isso para
que nós possamos hoje buscar realmente as alternativas para que, se a situação no futuro não for tão boa, nós possamos hoje buscar as alternativas para que esse equilíbrio aconteça e que os regimes, né, desses planos, que esses planos que são oferecidos através desses regimes, não sejam pegos aí de surpresa no futuro, para que esses planos, esse regime não seja descontinuado. Tá? Então, assim, todo ano nós fazemos essa avaliação exatamente para que a gente tenha essas informações, para que a gente tenha esses números, né, e para que a gente busque as alternativas necessárias para manter o equilíbrio desses planos de benefícios. Ok? Essa é a minha fala, agradeço aí a oportunidade. Obrigado. Agradecemos a apresentação do presidente do IPSERV, senhor Márcio, nosso muito obrigada. Registramos e agradecemos a presença do secretário de Agronegócio, Aguinaldo Silva, do secretário adjunto do Agronegócio, José Geraldo Borges Celani, do secretário de Fazenda, Roberto Tosto, o nosso muito obrigada. Senhoras e senhores, neste momento, para a conclusão da apresentação, voltamos a palavra para o assessor-geral de Orçamento e Controle do Governo, Jorge Macedo. Vocês vão me escutar mais um pouquinho, mas prometo que vai ser só mais umas 2 ou 3 horas e a gente termina. Então, qual que foi o nosso objetivo aqui? Mostrar a transversalidade de como é uma elaboração de uma peça orçamentária. A importância de cada elo, a importância de cada informação, a necessidade das informações para que nós possamos ter um planejamento efetivo e possamos produzir o melhor serviço possível. E que, como foi apresentado nas telas, nós verificamos que o quê? O município ele vem cumprindo com suas metas fiscais. Pode voltar. Ele vem cumprindo com as suas metas fiscais. Por que ele vem cumprindo com as suas metas fiscais? Porque o orçamento hoje ele é baseado de forma muito prudente, com os pés no chão. Naqueles números que foi apresentado, que nós podemos ver que o município teve superávit na sua meta de execução, na sua meta de arrecadação, nós podemos ver que o município ele foi calçado, ele foi galgado, quando do planejamento, de forma prudente. E por quê? Porque nós trabalhamos com isso aqui. Índices oficiais do governo federal. Não é da cabeça. Nós trabalhamos para a LDO, para o orçamento de 2023, com um PIB de 2,1, um IPCA de 3,3. Quer dizer, nós estamos fazendo um trabalho em cima de uma projeção de 5,4%. Isso é conservadorismo, isso não é amadorismo. Nós queremos que o município ele caminhe de forma sólida para o cumprimento das suas ações, com um olhar, sim, no aumento da sua arrecadação, que necessariamente não vem ao encontro de aumento de impostos, pelo contrário, vem na efetividade de suas metas e no cumprimento de buscar novas fontes de recurso. Então, o município ele é galgado em quê? Em números oficiais. Ah, mas a previsão de inflação já... Sim, a previsão de inflação ela vai alterar cada dia que a gente entrar e fazer uma pesquisa, vai ter um índice, mas é o índice oficial que a própria União está trabalhando. Então, aqui nós falamos dos demonstrativos de riscos, das nossas metas. E isso é muito importante para nós, que quando a gente vê que o município vem cumprindo a regra de ouro, vem cumprindo que a execução não está maior do que a sua receita,
a gente vê uma solidez econômica do município. Isso faz com que investidores tenham intenção de buscar as nossas leis de incentivo e vir para o município. O município que se consolida de forma eficiente, ele consegue, junto a outras esferas, recursos, seja ela proveniente de operação de crédito, seja elas através de convênios. Então, o que nós buscamos demonstrar para vocês? O que nós queremos demonstrar para todos? Qual que é o nosso objetivo? Mostrar que o município ele vem, sim, trabalhando de forma eficiente para que as ações, seja do campo da saúde, da assistência social, seja nos diversos campos sociais, na agricultura, seja ele nas assistências que faz, todas essas ações, ela tem o quê? Um planejamento que antecede. Ela tem o quê? Ela tem pés no chão. E esses pés no chão, eles foram baseados em quê? Eles foram baseados lá no PPA. Eles foram baseados lá quando criamos nossos programas e nós preparamos as ações. Lá estão as nossas metas. Lá está ali como que nós vamos fazer essa execução. Então, o que nós temos como base? Plano diretor, plano de governo e audiência pública que foi feito. E isso foi subdividido em temas, como cuidar de pessoas, que tem qualificar o setor público a oferecer assistência digna. Quais são as secretarias envolvidas? Saúde, educação, esporte, cultura, a assistência social, a segurança. E quais são os programas? Isso aqui que nós estamos vendo são os programas que existem dentro do PPA. Vigilância em saúde, educação e cultura, cidadania, desenvolvimento e formação, juventude com mais oportunidades, desenvolvimento do esporte e lazer, esporte na comunidade, memória, cidadania, proteção básica, aí são várias ações, principalmente quando a gente fala saúde e educação, né? Crescer com qualidade de vida, otimizar o uso do espaço territorial e a interação com o meio ambiente para uma cidade bela, agradável e planejada. Quais são as secretarias envolvidas efetivamente com esse tema? A CEPLAN, a infraestrutura e obras, o trânsito e mobilidade, meio ambiente, saneamento, CODAL e a COAGRA. Quais são os programas que estão diretamente vinculados a esse tema? Planejamento e desenvolvimento urbano, edificações públicas, iluminação pública, transporte público, recuperação e preservação ambiental, educação e responsabilidade ambiental, resíduos sólidos, esgotamento sanitário. Dentro das nossas metas e prioridades temos ainda integração e desenvolvimento regional. Qual que é o objetivo? Promover o desenvolvimento econômico justo, sustentável e social de Uberaba, criando oportunidade de geração de emprego e renda, e incentivar a inovação e a tecnologia. Quais são as secretarias que estão envolvidas com esse tema? A agricultura, o desenvolvimento econômico, a Fundação de Ensino Técnico, o PROCON. Quais são os programas vinculados a isso? Desenvolvimento do agronegócio, fortalecimento e desenvolvimento do turismo, ciência, tecnologia e inovação, desenvolvimento regional integrado, gestão pública inovadora e participação ativa da comunidade. É o que nós estamos, acho que, buscando, né? Quando a gente faz uma audiência pública, quando a gente busca essa participação, modernizar. O objetivo dela, modernizar a gestão pública com eficiência, valorização e desenvolvimento de recursos humanos, combate à corrupção,
praticar uma gestão democrática, participativa e transparente com um diálogo contínuo entre o governo e a sociedade. Quais são os órgãos envolvidos? A administração, a chefia de gabinete, a controladoria, o Instituto de Previdência, a Procuradoria, a Secretaria da Fazenda e a Secretaria de Governo. Tem como programas gestão administrativa, logística e suporte funcional, defesa da ordem jurídica, ação do próprio legislativo, ele está vinculado às nossas ações, aos nossos programas, às nossas metas, cidadania e comunicação social e a nossa reserva de contingência. De uma forma geral, o município ele possui 46 programas que são prioridades para 2023. Saiu da cabeça de uma pessoa? Não. Isso é um trabalho que vem sendo galgado, isso é um trabalho que vem sendo feito desde janeiro do ano passado, no nosso planejamento estratégico. E esses programas, eles são subdivididos em ações, em programa, em projetos e atividades. Quer dizer, se a gente colocar pelo menos 3, 4, 5 ações para cada programa, olha a quantidade de ações que o município não faz. Olha a quantidade de ações que o município tem para que cumprir, para que dar transparência, para que objetivar as suas ações para o cumprimento dessas metas. Agradecemos a apresentação do assessor-geral de controle do governo, Jorge Macedo, nosso muito obrigada. E, neste momento, informamos que o microfone encontra-se na lateral do palco à disposição para participação, inicialmente daqueles que se inscreveram pelo formulário online, seguido da participação dos manifestantes presentes. Informamos ainda que um cronômetro será acionado no telão com duração de 3 minutos e, quando o tempo acabar, o microfone será desligado. Ao final dos questionamentos, a mesa de trabalho responderá às dúvidas. Acho que eu vou começar aqui, porque acho que fica mais fácil, a gente quebra um pouco esse clima, né? Ninguém gosta de fazer pergunta. Eu sei, eu também não gosto. Mas o que a gente pode colocar aqui? A gente quer passar para vocês que nós tivemos 10 participações de forma online. Por isso que a prefeita coloca da necessidade que nós temos, efetivamente, de trazer com que as pessoas busquem participar mais, que busquem fazer parte desse momento de mudança, de transformação, desse momento de planejamento do município. O que nós temos hoje, aqui nesse momento, dessas 10 participações, assim, colocar para todos, para ler, e que valorizar até. Das 10 participações, algumas, dos 10 que tiveram a sua inscrição feita, 4 efetivamente tiveram uma participação, e esses 4, então, têm a nossa atenção, têm o nosso carinho, têm o nosso respeito acima de tudo. Foi colocado para nós aqui, não vou citar nomes, né, mas para que vocês possam compreender como foi a participação. Verificando o quadro de metas e prioridades para 2023 no tema Cuidar de Pessoas, onde figura a Secretaria Municipal de Saúde, não percebi o fortalecimento do controle social, o Conselho Municipal de Saúde, Conselho Distrital de Saúde e Conselhos Locais de Saúde. Propõe inclusão para que possam receber verbas para devida capacitação e participações em congressos e conferências.
em 2023, é um ano de Conferência Estadual de Saúde e de Conferência Nacional de Saúde. Portanto, é necessário que esteja como prioridade para 2023. A proposta encontra guarida no artigo 44 da Lei Complementar 141 de 2012, em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Federal 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e não deve ser confundida com verba de manutenção anual dos conselhos, mas sim verba específica para custear o programa permanente de educação na saúde, para qualificar sua atuação na formulação de estratégias e assegurar o efetivo controle social da execução da política pública. Se a gente for observar, olha como é rica essa participação. E a gente pode assegurar uma coisa. Aqui eu passei os programas que estão previstos dentro do PPA. E nós temos, sim, uma ação que contempla a questão dos conselhos, e o governo tem como prerrogativa fortalecer os conselhos, porque ele também é um elo de ligação e de aproximação também da sociedade junto ao governo municipal. Isso é importante demais. Todos os conselhos têm uma participação muito importante, não só na fiscalização, mas também naquilo que é prévio, no planejamento. E sim, a educação, a capacitação é uma das prerrogativas do governo. Sugiro que a audiência seja transmitida online e gravada para ser assistida posteriormente. A gente sabe da dificuldade que nós temos, né, das pessoas, às vezes, se locomover, e por isso que nós estamos utilizando toda essa tecnologia, toda essa situação que a pandemia nos trouxe, né, e também nós estamos fazendo ela online nesse momento. Verificar previsão orçamentária para ciclovias e mobilidade urbana, reforma das UPAs e UBSs e recapeamento de vias urbanas. Como eu falei, ali nós apresentamos referente à parte de mobilidade, todos os programas, e sim, nós temos recursos já previstos para a ciclovia. E quando as pessoas fazem sua participação, é oportunidade para a gente verificar aonde e como atender. Então, a gente passa isso para as secretarias executoras, para que as secretarias executoras tomem providências e tenham conhecimento do que a sociedade demanda. Referente à reforma das UPAs, nós também temos recursos previstos para isso, as UBSs, estarão passando por um processo de reformas agora. Recapeamento das vias públicas também está entre as prioridades do governo, não só nesse exercício, mas para os próximos exercícios também. Então, é importante a gente discutir orçamento por conta disso, para a gente saber também aonde que está, como que é no programa, é na ação, é no projeto, na atividade, e isso a gente vai conquistando com o tempo. Nós temos aqui mais uma participação que foi como a audiência pública de proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias considerará a Lei 12.200, de 15 de maio de 2015. Sugestão: fomentar a participação dos servidores da Secretaria de Educação para o efetivo acompanhamento e desempenho nos âmbitos de planejamento e da execução orçamentária municipal, principalmente considerando que em 2024 lançarão legislação para os próximos 10 anos da educação municipal, tendo como base a Lei 12.200. Nós sabemos que todo plano, né, que exige um estudo maior, ainda mais um plano decenal, a educação trabalha com planos decenais, exige sim capacitação,
E, como eu disse, até a exemplo do Conselho, um dos pontos fortes do governo está sendo a capacitação dos servidores, a capacitação dos agentes. Para quê? Para que o município possa ficar bem equipado de profissionais que possam dar continuidade às ações. Então, é uma coisa pontual. Então, sim, o município ele estará tomando todas as providências com relação à capacitação de servidores, à capacitação de equipe, e está se preparando para para promover e elaborar mais essa legislação. Dentro do tema saúde, necessitamos que inclua a criação de mais unidades de atendimento de emergência para crianças e adolescentes. É preciso também que tenha algumas unidades básicas de saúde que atenda 24 horas, com clínicos e pediatras, evitando assim a superlotação das UPAs e reduzindo o tempo de espera para atendimento. Quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de educação, de assistência social, quando a gente fala de secretarias muito delicadas, todas elas são preconizadas através de legislações específicas, e o atendimento, unidade básica de saúde de 24 horas, acredito que ela vai na contramão do que preconiza o Ministério da Saúde, porque atendimento 24 horas é questão de UPA, realmente. O que o município tem de estudo é ampliar o atendimento, sim, das unidades básicas de saúde até o horário das 22 horas, e o município vem buscando outras alternativas, estudos, para viabilizar tanto o atendimento pediátrico, quanto outros atendimentos de outros públicos-alvos, né, de pessoas que têm, às vezes, necessidade fora de um horário, ou de clínica, uma questão clínica específica. A Secretaria de Saúde ela está fazendo um novo estudo para uma nova viabilidade, porque hoje não é uma situação de Uberaba, vamos colocar assim, acho que é uma questão nacional. Falta profissionais. Existem várias situações, mas uma delas é a falta de profissional, e a Secretaria de Saúde, juntamente com a Secretaria de Administração, Secretaria de Governo, junto com o gabinete, estão fazendo novas consultas, novas formas para fazer e melhorar os atendimentos nessa área tão delicada que é a saúde, e nós sabemos que precisamos melhorar cada vez mais o serviço público. Antes de encerrar, né? Acho que... Neste momento, abrimos os microfones para a participação dos manifestantes presentes. Por gentileza, até o microfone. Seu nome, instituição ou profissão e a pergunta. Boa tarde aos membros da mesa, ao Jorge aí, firme e forte, né, Jorge? Meu nome é Jurandir Ferreira, e a todos aqui presentes. Meu nome é Jurandir Ferreira, eu faço uma defesa do SUS, já fui conselheiro estadual de saúde por 8 anos, já fui conselheiro municipal de saúde também por 8 anos e faço esse trabalho no controle social. A pergunta feita sobre a questão dos investimentos, de acordo com a legislação federal, e também, né, a municipal, da criação do conselho,
eu não fiquei assim entendido de como que ela vai aparecer se ela não está no escopo, né, das prioridades relatadas aí. Pode ser que vá aparecer, né, e eu queria só que fosse melhor esclarecida, porque o controle social é de extrema importância, tanto quanto essas outras, todas as situações que foram colocadas aí, porque é compromisso e responsabilidade por lei federal que o Conselho Municipal de Saúde é cogestor do SUS. Sendo cogestor, ele é responsável por acompanhar e fiscalizar o Fundo Municipal de Saúde. O Fundo Municipal de Saúde é que recebe todo o dinheiro que entra para a questão da saúde no município. E só pode ser utilizado se aprovado no Plano Municipal de Saúde, se estiver aprovado na Programação Anual de Saúde, que ainda não foi discutida com o Conselho, a 2023, o Conselho ainda não emitiu o seu parecer, portanto, descumprindo a legislação federal, a LDO vai ser encaminhada à Câmara sem passar pelo crivo do Conselho. Então, isso é uma situação que já acontece há vários anos e que a gente tem lutado para melhorar essa situação. E, inclusive, né, nessa questão aí, onde o Conselho, o controle social, né, porque o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Assistência Social são conselhos diferenciados, não são um conselho qualquer aí. Ele tem uma legislação federal, ele tem uma legislação estadual, ele tem uma legislação municipal própria, e é deliberativo. Se a gente fosse ouvido da forma que precisa ser, em todas as situações, muitas dessas condições já não estariam mais acontecendo, porque tudo isso a gente já denunciou no Ministério Público, já falou com a gestão, já procurou todas as situações para resolver, mas eles insistem em esquecer o controle social para fora. Então a gente quer aqui que fique claro que o controle social, principalmente da Secretaria de Saúde, do SUS, do Conselho Municipal de Saúde, fica bem claro na LDO, que fique bem claro na LOA, o investimento para a formação desses profissionais que estão lá trabalhando de graça. São 24 conselheiros que trabalham dioturnamente de graça, aprovando, discutindo, fazendo proposta, encaminhando situações, denunciando o Ministério Público, sendo ameaçados. E aí, quando vem o LDO, você não vê uma valorização efetiva. Portanto, Jorge, você me conhece, sabe, nós já fizemos muito trabalho junto, tem 20 anos que eu estou nessa luta, e eu gostaria que ficasse mais claro essa situação. Obrigado, muito obrigado. Agradecemos a participação e passamos a palavra ao assessor, senhor Jorge. Ali, quando nós dispusemos de todas as metas e prioridades, ali nós só dispusemos, como eu falei, dos programas a serem desenvolvidos, e esses programas ainda são subdivididos em ações. E sim, nós temos uma ação, que é a formação, que é a questão dos conselhos, lá já contempla todo esse investimento, mas sim, nós vamos registrar a sua situação, a sua proposta, a sua colocação, e como eu falei, como o orçamento ele é feito de forma descentralizada, ele é multissecretarias, a Secretaria de Saúde também tomará providências. Mas quando a gente está discutindo aqui a LDO, nós estamos falando do PPA, as ações que estão ali são aquelas que foram aprovadas no PPA, e nós temos ainda a LOA. A LDO, como foi falado bem no começo, ela é o norteador e a regra de como vai ser feito o orçamento. Como que vai ser? Qual que vai ser a base? A base vai ser o crescimento de 5,4%, como que se dará os contratos, como se dará a limitação de empenho, como se dará a reserva de contingência. E sim, quando da elaboração da lei orçamentária, a Secretaria de Saúde vai tomar as providências, todas as providências para a efetiva participação, porque sem aprovação do Conselho, a peça orçamentária não vai nem para a Câmara. E então, nós estamos dando efetividade, sim, a gente valoriza, como eu falei, conheço o trabalho de Jurandir, a dedicação de vários anos,
E ele realmente é um efetivo conhecedor da questão do SUS e sabe da importância que é o Conselho participar diretamente nas ações. Assim como a sociedade, assim como a gente busca e quer que a sociedade venha participar ainda mais com a gente. Mais alguma manifestação? Mais alguma sugestão, alguma dúvida? Algum posicionamento dos membros da mesa? Eu acho que é mais agradecer a toda a equipe que aqui se disponibilizou, ao cerimonial, que nos acompanha, nos apoia, nos ensina, a todos aqui que tiveram a oportunidade, a boa vontade de ensinar um pouco para nós das suas pastas, das atribuições. Agradecer à prefeita pela oportunidade de estarmos desenvolvendo mais uma audiência pública, agradecendo a oportunidade dessa aproximação do Poder Legislativo, agradecer principalmente ao trabalho feito pela assessoria de orçamento, através da Tassiana, e isso mostra que nós queremos e vamos alcançar um objetivo muito maior. Estamos em fase de crescimento e vamos crescer juntos, com certeza. Senhoras e senhores, encerra-se neste momento a audiência pública Orçamento Uberaba 2023. Agradecemos a presença e a participação de todos, desejando uma boa tarde. Governo Municipal, juntos por uma nova história.